Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre módulo do número complexo. Esse assunto é muito importante porque ele faz parte da forma trigonométrica do número complexo, também conhecida como forma polar. O pessoal da engenharia, da eletrônica gosta de falar a forma polar do número complexo. Ele tem uma representação um pouquinho diferente, mas eu vou explicar isso também para vocês. Muito bem, ao invés de eu mostrar direto como é que eu faço essa transformação da forma algébrica para a forma trigonométrica, eu separei em 3 passos. Primeiro nós vamos aprender o módulo e praticar com alguns exercícios. Posteriormente vamos fazer cálculo do argumento do número complexo para finalizar com a forma trigonométrica num terceiro momento, ok? Então presta atenção que apesar de ter um monte de nome difícil, são todas coisas muito facinhas. E o mais legal do módulo do número complexo é que no módulo eu vou precisar do Teorema de Pitágoras. Olha, se você ainda não aprendeu ou se não lembra, entra lá no Calcule Mais que eu já gravei aula sobre isso, hein? Muito bem, para nós falarmos sobre o módulo do número complexo, nós vamos usar um gráfico. Eu vou colocar aqui 2 setinhas que vão representar o meu eixo X e o meu eixo Y. E o mais legal de tudo isso é que nós vamos relembrar um pouquinho do conceito de número complexo na forma de par ordenado, que é a base para essa aula de hoje. O que era um par ordenado? Ele é representado num gráfico por 2 números. Um número no X, nesse caso eu escolhi o 2, e um número no Y, eu escolhi o 3. Faço meus traços no 2 e no 3 e ponho uma bolinha. Achei o meu ponto. Neste caso, nós estamos trabalhando com um número complexo. Então, eu vou chamar ele de Z, porque o Z representa um número complexo. Você já viu isso das aulas anteriores. E eu coloquei primeiro o número 2, porque o número 2 está no eixo X. E, posteriormente, eu coloquei o número 3, que ele está no eixo Y, sempre nessa ordem. Não pode mudar essa ordem. Primeiro o X, depois o Y. E, para complementar um pouquinho, eu coloquei aqui a forma algébrica, que nós já aprendemos e fizemos dezenas de exercícios sobre isso, na verdade. Sempre assista às aulas em sequência. Que nada mais é do que 2 mais 3i, ok? Mas, sabe o que é legal? É de vez em quando trabalhar com letras. Nós chamamos isso na matemática de problemas literais e pode cair um exercício assim para você na hora da prova. Em vez do professor dar um número para você calcular, ele te dá letras. Olha só que bonito. Muito bem, então nós vamos fazer isso agora. No lugar do 2, por exemplo, eu vou chamar de A. E no lugar do 3, eu vou chamar de B. Simples assim. Então aqui não é representação de par ordenado. No lugar do 2 eu coloco A, no lugar do 3 eu coloco B. Na representação algébrica é a mesma coisa. No lugar do 2 eu coloco A, no lugar do 3 eu coloco B. Muito bem. Mas nós não estamos interessados na forma algébrica, então vou tirar ela fora do pedaço. E também não estou interessado na forma de par ordenado, era só para relembrar. Então vou tirar e deixar só o Z, representando que esse ponto é um ponto que está representando um número complexo, certo? E esse gráfico está muito pequenininho, eu vou ampliar, deixar ele grandão. Mas afinal de contas, o que é um módulo do número complexo que é o assunto dessa aula? Essa flechinha indica tudo. É o ponto? Não, o módulo é o tamanho dessa flecha. E isso aí, nós vamos calcular o tamanho dessa flecha, que na verdade é um vetor. Eu não vou explicar para vocês agora o que é um vetor, porque não interessa. Nesse momento você não precisa se preocupar com isso. Esse é um tema complexo. Na verdade, é um tema que vai dar um bom trabalho para a gente fazer. Tem bastante aula sobre isso e vai ficar mais para frente para a gente estudar isso, ok? Mas é só importante você saber que ele é um vetor agora. E nós vamos apelidar esse vetor de ρ. É um P meio esquisito. No computador, em geral, quando um professor faz esse P na lousa, ele faz até uma voltinha assim meio esquisita. É um P minúsculo, é uma letra grega, certo? E esse ρ nada mais é do que o nosso módulo do número complexo. Tá vendo esse Z com 2 barrinhas? As 2 barrinhas em matemática na vertical significa módulo.
o módulo do número complexo. Na prática, o que é isso? Só para vocês terem uma noção. Se eu tiver um número negativo, por exemplo, -3, e fizer o módulo dele, o resultado disso vai ser 3, ou seja, ele sempre vai ser um resultado positivo. Se eu fizer o módulo de 3, a minha resposta vai ser 3. Mas isso aqui é só uma noçãozinha, uma coisinha assim de nada para você ficar com gostinho de aprender sobre esse assunto. Muito bem, voltando aqui aos números complexos. O nosso ρ é igual ao módulo de z. E se você reparar, lembra que eu falei que nós vamos calcular o tamanho dessa flecha, desse vetor? E se você olhar bem, não parece que dá para desenhar um triângulo aqui? Então vamos lá, vamos desenhar esse triângulo. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa, ó. Esse vetor, se nós formos comparar em relação ao x, ele possui um ângulo. Esse ângulo nós vamos chamar de θ. Esse θ é aquela palavra escrita que eu falei para vocês no começo da aula, o argumento do número complexo. Vou dedicar uma aula só falando sobre ele, não vamos nos preocupar com ele agora. Muito bem, vamos nos preocupar com o nosso triângulo, porque nós vamos precisar dele para calcular o ρ. Vamos pegar esse triângulo e colocar ele aqui para fora. Qual é o valor desse lado maior do triângulo, que é a nossa hipotenusa? Ele é o próprio ρ, na verdade, é só você olhar aqui no gráfico. E qual é o valor dessa lateral, desse cateto do triângulo? Se você olhar, ele começa aqui, encostado no eixo x, ou seja, quanto que vale aqui o y, pessoal? É 0, certo? O y aqui vale 0 e vai até o b. Então, o tamanho dele inteiro, aqui, se nós formos olhar essa lateral, nada mais é do que b. Então, vou pegar e colocar aqui no nosso número complexo. Muito bem. Já coloquei o meu ângulo θ aqui, para a gente não esquecer dele. Só de recordação por enquanto, que nós não vamos mexer com ele. E vamos ver qual é o valor do nosso cateto aqui de baixo. Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, ele começa aqui no 0 e vai até a letra A. Nós estamos olhando no x, ó, aqui é o ponto 0, 0, do cruzamento dos eixos, certo? E ele vem até o A. Então, o valor desse pedaço aqui é justamente A. E olha, vamos separar esse triângulo e deixar ele sozinho, porque nós vamos calcular o tamanho do vetor, que é a hipotenusa. E para calcular essa hipotenusa, é só aplicar o Teorema de Pitágoras, que vocês já estão cansados de fazer exercício sobre isso lá no Calcule Mais, não é verdade? Então, olha só que legal. Nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, mas só que nós só vamos usar letras. Olha só. O Teorema de Pitágoras, ele fala assim, ó. A hipotenusa ao quadrado, que neste caso é o ρ, então coloquei aqui ρ ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, eu vou pegar o primeiro cateto, que é o A, tanto faz a ordem, vocês já aprenderam sobre isso, e elevar ao quadrado. E vou somar com o valor do outro cateto, que é o B, também elevado ao quadrado. Então, ficou a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Não importa a ordem aqui, o A e o B, tanto faz. Mas eu não quero achar ρ ao quadrado. Eu quero achar o valor do ρ. Vamos fazer igualzinho na aula de Pitágoras. Aqui é uma potenciação. Eu passo para o outro lado fazendo uma radiciação. Vou tirar uma raiz. Raiz do quê? Quadrada. Então, vai ficar o ρ é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas, professor, precisa ficar escrevendo esse 2 aqui? Não. Você pode simplesmente escrever a raiz, porque a raiz sem o índice, você já sabe que é uma raiz quadrada. Muito bem, falando assim, um monte de letras, pode ser que a gente fique um pouquinho ainda com alguma dúvida. Por isso, na próxima aula, eu preparei um exercício para nós calcularmos o módulo de um número complexo. Então não perca, até lá, fui!